Uma operação resultou na prisão de 3 homens em flagrante por submeterem uma vítima a condições análogas de escravidão no município de Planura, no interior de Minas Gerais. Foram identificadas marcas de agressões físicas, além de indícios de exploração sexual, extorsão e outras formas de violência. É pesado, gente. A situação ainda por cima durou anos. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, essa é mais uma daquelas notícias que a gente não queria dar, que a gente queria acreditar que não acontece mais, mas justamente por acontecer a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Pois é, Sophie. Para começar, esse caso é um daqueles que a gente diz: eu não acredito que isso aconteceu e eu não acredito que a gente está no século XXI e alguma coisa nessa linha segue acontecendo. Então, assim, mais uma operação, foi uma operação grande que aconteceu, conjunta entre a Polícia Federal, o Ministério Público do Trabalho, e esses agentes, eles receberam uma denúncia e foram verificar o que acontecia. Um trisal, um grupo formado por 3 homens, mantinha funcionários que não dá para chamar sequer de funcionários diante da gravidade das denúncias. Essas pessoas eram mantidas de forma análoga à escravidão. E aí eu vou dizer uma coisa para você, Sofia, eu me arrisco a dizer que essas pessoas eram de fato escravizadas, porque eram condições totalmente degradantes. Dentre elas, existe um funcionário que ele foi forçado a tatuar no corpo as iniciais, como se fosse um brasão de família desses patrões, bem entre aspas, porque desde quando eles não eram remunerados pelas funções que faziam, pelos trabalhos que faziam, ainda sofriam tortura física, psicológica, violência sexual. Gente, era muita coisa. Eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a primeira matéria, né, que faz um recorte sobre o que aconteceu, como essa operação identificou essas pessoas e chegou nesse trio de homens que faziam esse tipo de que promoviam essa barbárie. Por favor. Acerca de um resgate de 2 pessoas que estavam sendo mantidas em situação análoga à escravidão. Olha que loucura, né? Inclusive, um trisal foi preso e essas 2 pessoas acabaram sendo resgatadas. Elas foram resgatadas em Planura, município de Minas Gerais, durante a Operação Amanhã, que foi deflagrada pelo Ministério Público do Trabalho, realizada entre os dias 8 a 15 de abril. Vale lembrar que Minas Gerais é um dos estados que acaba comandando uma lista com mais pessoas que estão em situação de escravidão, pessoas que foram resgatadas. Olha que loucura, né, gente? Segundo informações, as investigações indicavam que os empregadores, né, acabavam usando das redes sociais para aliciar pessoas em situação de vulnerabilidade, tendo como foco pessoas dentro das comunidades LGBTQIA+. Inclusive, essa imagem que o Duírio vai colocar para você agora era uma tatuagem. Mas não, a pessoa não fez as suas iniciais. Ela acabou sendo tatuada sem vontade ali, né, contra a sua vontade, pelos seus antigos patrões. É isso mesmo, ou seja, esse AJ que você está vendo tatuado não foi, eu vou fazer uma tatuagem, não. Foi obrigado a ter essa marca. É isso mesmo que você está ouvindo, a ter ali as iniciais do patrão a qual ela era obrigada a servir. Olha que loucura, né, gente? Inclusive, um dos trabalhadores era homossexual, foi explorado por cerca de 9 anos. 9 anos, e ele que recebeu essa tatuagem de AJ. Olha, gente, é uma informação que a gente traz ainda em 2025. E assim, geralmente quando a gente marca com os iniciais, são animais que vivem ali em prol, ou seja, um ser humano marcado que nem um animal. Porque ali com essa tatuagem era a confirmação de que ele era pertencente a seus patrões, né? Olha, é um absurdo a gente trazer isso. Inclusive, trabalhavam sem salário, com jornadas exaustivas e também ameaças constantes, sem contar a tortura brutal, como abusos sexuais, que eram gravados em vídeo para serem utilizados como chantagem emocional. Em uma das gravações, o trabalhador aparece nu, com grampos presos ao corpo, enquanto os patrões assistem
com uma melodia ao fundo. Olha que absurdo. Ele também foi forçado a comer as próprias fezes após ter o seu ânus ali mutilado e costurado. A gente traz uma notícia dessa em pleno ano de 2025, depois de tantas lutas, de tantas amarras que foram soltas, um casal, um trisal, na verdade, que mantinha, ou seja, se esse trisal mantinha, a Pronto, família também era Sophie. conivente. É revoltante e a gente vai ficar indignado a ponto. Daí deu uma travadinha aqui. Mas realmente é uma situação completamente revoltante. Eu já tinha lido sobre essa situação aí, mas era muito. As informações que a repórter trouxe ali eram muito piores do que o que eu já tinha visto, né? Sinceramente, aqui. Opa, tá e voltou? Eu voltei, nem a minha internet resistiu a essas Não, informações. E não. olha que ela já tinha, né, já tinha visto isso, mas não, nem todo mundo. Pode continuar, Sophie, desculpe. Não, não, pode ir. Eu vi aqui no comentário no chat, antes de iniciar o tema, as pessoas falando, né? Poxa, o jornalista ficou abalada. E aí, quem não fica abalado com essas informações? Vou trazer umas informações para você, só que eu não sei se você já viu tudo que aconteceu, mas é o seguinte, né? Quando o Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, a Polícia Federal, quando todo mundo chegou nessa cidade, a Planura, no Triângulo Mineiro, que fica deixa eu ver, mais ou menos 500 quilômetros de Belo Horizonte, a, essa denúncia ela tinha sido feita dizendo que pessoas estavam vivendo condições indignas. E, segundo uma matéria do UOL, quando essas entidades, né, quando os órgãos fiscalizadores chegaram, identificaram que tinha, assim, duas vítimas, um homem homossexual e uma mulher transgênero, ambos do Uruguai, que foram aliciados por meio das redes sociais, foram traficados para a região, e essas pessoas eram submetidas à tortura, a jornadas exaustivas, sem pagamento de salário e em condições de situação de moradia ali totalmente precárias. E aí, uma das pessoas do Ministério Público do Trabalho, em nota, informa o seguinte, que os empregadores usavam plataformas para abordar essas pessoas em situação de vulnerabilidade socioafetiva, prometendo falsa oportunidade de trabalho, moradia e acolhimento. As abordagens exploravam principalmente membros da comunidade LGBTQIAPN+, com o objetivo de estabelecer vínculos de confiança e, posteriormente, promover situação abusiva e degradante. E, de acordo com o órgão, as pessoas eram mantidas, inclusive esse homem, né, que teve a tatuagem dos seus empregadores, eu não sei se eu consigo chamar assim, mas dos seus algozes, né, no corpo, ele foi mantido por 9 anos como empregado doméstico, sem registro, sem carteira, sofrendo diversos tipos de violência física, sexual e psicológica. Dentre essas, eu não tenho coragem de repetir o que aconteceu com ele. Então, por isso que o primeiro vídeo foi justamente de alguém que conseguiu falar sobre essas violências, porque são muito violentas, né? É totalmente degradante. É você humilhar uma pessoa a ponto que essa pessoa de fato não consiga ter acesso sequer a pedir ajuda. Uma outra vítima chegou a sofrer, inclusive, uma outra vítima desse trisal, chegou a sofrer um acidente vascular cerebral, um AVC, no período em que esteve na casa desses patrões, bem entre aspas, e aí o Ministério Público Estadual informa que provavelmente foi causado pelo estresse, pelas violências sofridas. Esses 3 homens foram identificados como empregadores, foram presos em flagrante e encaminhados para o sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. Essas entidades também apreenderam celulares, notebooks, pendrives, porque, como foi dito, muitas das violências eram registradas para depois servir de tortura para essas vítimas. E aí cabe, todas as matérias que eu li, inclusive, deixam um número de contato, que é o Disque 100,
para qualquer informação que qualquer pessoa tenha de denúncia de violência contra trabalhadores, contra crianças, idosos, denunciem. Eu acho que esse é um dos primeiros pontos, né? Porque uma pessoa ficou 9 anos vivendo desta forma, com pouco, sem denúncias, né? Será que ninguém sabia do que estava acontecendo? Será que ninguém sabia que essas práticas eram feitas assim? Até porque existia uma tatuagem, gente, que demarcava uma pessoa como se fosse propriedade de alguém. E é isso, Sofia. Ia te pedir para abrir a segunda matéria, que só mostra, né, mais uma vez, essa tatuagem, porque é o cúmulo da barbárie, né? Que, inclusive, aí essa tatuagem é o cúmulo da barbárie, é fazer isso aí. É você marcar. Para começar, a gente não deveria pensar nem em marcar gado, né? Os gados são marcados, mas, sabe, a gente deveria repensar sobre marcar animais. E a gente está falando de ser humano. É isso, Sofia, a informação é essa. Cara, é realmente uma. Sinceramente, depois de tudo que foi falado ali sobre o que aconteceu, sobre o que essas pessoas passaram, eu não consigo deixar de achar que a tatuagem é meio que um menor dos problemas, né? Ela acaba tendo uma questão simbólica muito forte, né? Mas o material acaba sendo muito pior do que isso aí. E, e isso acaba demonstrando, sabe? Para mim, esse caso demonstra algo que a gente acaba vendo em muitos outros casos aí de exploração sexual, exploração de trabalho análogo à escravidão, que é o fato de que os algozes costumam ir atrás de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Muitas vezes a vulnerabilidade vem por questões socioeconômicas, nesse caso aí acaba vindo muito pelas questões de orientação sexual e de gênero, e também de nacionalidade, né? Porque não dá para deixar de notar que são estrangeiros aqui no Brasil, porque também é algo que não é incomum você ver haitianos, bolivianos e tal nesse tipo de situação. Então, esse tipo de gente são basicamente os abutres da nossa sociedade, né? Vão lá e dão um jeito de se alimentar da sujeira. Na sujeira eu digo não me referindo às pessoas em situação de vulnerabilidade, da sociedade que cria essas pessoas, né? Que coloca essas pessoas nessa situação. Então, sinceramente, a gente tem que. Essas pessoas têm que ser punidas exemplarmente. Exemplarmente. E a gente tem que trabalhar também para que não tenham mais pessoas em situação que possam ser induzidas a se colocar, a cair, né, nas armadilhas desse tipo de gente. Enquanto a gente tiver gente em situação de vulnerabilidade, a gente vai ter gente explorando pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que são duas abordagens aí. Uma abordagem punitiva, sim, porque, desculpa, quem faz esse tipo de coisa tem que ser punido. Não vem com antipunitivismo nessa hora, não. Mas também uma questão preventiva aí. Vamos pensar quem são as pessoas em situação de vulnerabilidade? Vamos trabalhar para tirar elas da situação? Que daí elas não vão, né, vão ter uma chance muito menor de cair na armadilha desse tipo de gente. Sophie, se você me permite fazer um acréscimo, a gente falou mais ou menos um mês sobre um caso também de uma falsa líder religiosa que atraía pessoas para o seu local ali religioso, através de promessas de acolhimento e, de fato, e depois ela acabava torturando e violentando essas pessoas também de diversas formas, segundo as denúncias que foram feitas pela polícia. E essas pessoas também tinham perfil e também eram LGBTQIAPN+. Então, acho que já passou, logicamente, da hora de estarmos de olho sobre o que acontece, porque existe um público específico, existem públicos específicos, e isso não vai acabar, sabe? E, inclusive, eu acho que demorar 9 anos para a gente ter uma resposta diante de uma atrocidade dessa, talvez seja justamente sobre quem fecha os olhos para quê, né? É isso, Sofia. Exato. Então, vamos ficando por aqui, Dai?
Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já está voltando com mais notícias. Por favor, melhor do que essas.